Hoje vamos falar de Armindo Avelino de Santana, também conhecido como Biriba, mais uma lenda de aço, e você vai descobrir por quê, mas já te adianto, esse cabra é o 9º maior artilheiro da história do Sport Clube Bahia, marcou 113 gols com a camisa tricolor e dos 14 anos de sua carreira só jogou no Bahia. Além disso, Biriba, conhecido como pescador de laterais, ganhou 6 campeonatos baianos, participou de 2 Libertadores da América e foi um dos grandes heróis do título nacional de 1959. A história de Biriba começa no dia 10 de novembro de 1938, quando ele nasce filho de um pescador com uma lavadeira de roupas do Abaeté. Ele nasce na colônia de pescadores de Itapuã e logo desde cedo começa a jogar bola na praia. Ele fica conhecido localmente por jogar muito bem no futebol de praia e é encorajado pelos seus amigos a fazer um teste no Bahia aos 16 anos de idade. E é em 1954 que aquele jovem sorridente, com um aspecto mirrado, com as pernas arqueadas e peito estufado, sério, até a bola rolar. Depois que a bola rolava, ele virava um brincalhão. Mas é em 1954 que ele faz o teste e passa a vestir as cores do esquadrão. Detalhe, hein? Olha como são as coisas. Quase que ele não foi admitido na época do teste pela diretoria do Bahia, porque morava muito longe, morava em Itapuã. E quase que o Bahia, por causa de uma besteira dessa, perdeu um de seus maiores ídolos de sua história. E aí, alguns anos depois, precisamente em 1957, apareceu uma grande oportunidade para Biriba se destacar na equipe principal do Bahia. Isso aconteceu porque naquele ano o Sport Clube Bahia, o elenco principal, viajou para a Europa, como eu já falei aqui desse episódio em outros vídeos do Lendas de Aço. Então o Bahia principal vai fazer uma turnê de jogos pela Europa e deixa o time aspirante e deixa a categoria de base disputando o Campeonato Baiano. O que acontece? Biriba estava nesse time e o time arrebentou. Foi campeão baiano, devastou os adversários, inclusive o rival, o Vicetória de Canabrava, e foi num jogo contra o Vicetória de Canabrava que Biriba chamou mais ainda a atenção e caiu nas graças da torcida. Isso porque o time de aspirantes, que era chamado de Juventude Transviada, por causa de um filme que ficou famoso na época, um filme do Nicholas Ray, que ficou famoso e repercutiu o mundo afora. A Juventude do Bahia foi apelidada com o nome do filme Juventude Transviada, porque afinal de contas eram rebeldes e não levavam ninguém em conta. No jogo que eu falei, no Bavice, o Biriba fez um gol e deu uma assistência, e a assistência que ele deu foi depois de driblar metade do time adversário. Biriba também marcou o gol num jogo muito aclamado, que foi um amistoso do Bahia contra o Benfica. E essa juventude, esses garotos aí da base recém-promovidos, que estavam assumindo o Campeonato Baiano, disputaram esse amistoso contra o Benfica na Fonte Nova e venceram por 4-1 para a torcida tricolor ir à loucura. Biriba estava lá marcando o seu gol e a partir de então, desses episódios, ele passa a ser efetivamente o titular da posição no Bahia. Só que tinha uma questão aí. Quando ele chega no time principal, a vaga de ponta direita já estava ocupada. Naquele ano, o Marito era o ponta direita do Bahia, e ele estava arrebentando, era um dos principais jogadores do elenco. Então não tinha como botar Marito no banco. O que fizeram? Pegaram Biriba, que era ponta direita originalmente, mas que, por ser ambidestro, jogar com as duas pernas, podia também jogar na ponta esquerda. Então pegaram Biriba, jogaram na ponta esquerda e do outro lado continuou o Marito. E essa dupla, Biriba pela esquerda, Marito pela direita, foi um verdadeiro inferno nas zagas dos clubes daquela década de 50, final da década de 50, início dos anos 60.
Além do protagonismo de Biriba nos títulos estaduais, de fato, a nível nacional, ele foi crucial para o título de 1959. Ele era conhecido por sua garra, além dos seus dribles desconcertantes e sua alta habilidade técnica. O ponta esquerda Biriba, né, foi crucial nas quartas de final contra o Sport. Num dos jogos, no primeiro jogo, o Biriba marcou um gol e foi 3-2 o resultado. E no terceiro jogo, que eram 3 jogos na época, no jogo de desempate, ele marcou também, o Bahia venceu por 2-0. Isso nas quartas de final. Na semifinal do torneio, né, da Taça Brasil de 1959, primeiro título nacional do Sport Clube Bahia, ele jogou contra o Vasco. O Bahia enfrentou o Vasco e houve um episódio muito interessante, porque o Paulinho, jogador do Vasco, chegou violentamente em cima do jogador Biriba e nocauteou ele, de modo que ele teve que continuar a partida jogando com a cabeça enfaixada. E essa valentia dele de continuar no jogo, né, inclusive que ele estava dando o maior trabalho do mundo para o Paulinho marcar ele, essa valentia dele no jogo contra o Vasco, jogando com a cabeça enfaixada na semifinal, fez com que mais uma vez ele aumentasse ainda mais sua graça diante da torcida do Bahia. E vou abrir uma aspas aqui para o Paulinho de Almeida, ex-treinador, ex-lateral do Vasco, que foi responsável por tentar marcar Biriba naquela semifinal de 1959. Vamos ver o que ele falou. Ele disse assim, ó, abre aspas, Biriba deitou e rolou em cima de mim nas 3 partidas. Eu e Coronel sofremos com Biriba e Marito, que ora trocavam de pontas e o inferno continuava. Na maioria das vezes usei faltas violentas para brecar os moleques atrevidos. Foi um dos maiores pontas que tive que marcar. Fecha aspas para o lateral do Vasco, que chegou a dar uma apanhada em Biriba, que ele teve que enfaixar a cabeça, mas Biriba continuou jogando naquela semifinal. E na final, contra o Santos, também o atacante, o ponta Biriba, foi crucial, porque no último jogo, na final, né, no primeiro jogo, quando o Bahia vence por 3-2 fora de casa, houve gol de Biriba e ele estava ali presente com seu futebol apuradíssimo. No ano de 1969, aos 30 anos de idade apenas, Biriba se aposentou e passou, na verdade, os últimos anos de sua vida tomando conta do Estádio Municipal de Itapuã, e ali ele treinava jovens atletas e praticava seus babas de fim de semana. Biriba faleceu no dia 25 de outubro de 2006, com quase 68 anos, no Hospital Jaar Andrade, em Cajazeiras, após ter sofrido 4 paradas cardíacas. Ele foi sepultado no cemitério de Itapuã e no velório estavam presentes o presidente do Bahia na época, Petrônio Barradas, e outros membros da diretoria. Biriba deixou saudades e, como 9º maior artilheiro do Bahia, 113 gols e com um futebol moderno para sua época, inspirador para as próximas gerações, Biriba registrou seu nome como Lenda de Aço e foi um prazer fazer o Lenda de Aço do Biriba. Deixe o seu like, se inscreva e comenta se você quer saber mais histórias das grandes estrelas, né, do universo tricolor de todos os tempos. Fala aí no comentário. Eu agradeço aqui, Locutor Tricolor, diretamente de Valença. Saudações e bora Bahia!